Fala, fiel torcida! Eu sou Gabriel Soares e chegamos para o pós-jogo da classificação para as quartas de finais da Libertadores da América e daquele jeito que o torcedor corintiano está acostumado, na raça, na vontade, na persistência, num jogo que não foi bonito, num jogo que não foi bom. O Corinthians não fez uma boa atuação, mas, como eu disse no pós-jogo, das redes curtas, mata-mata, você não joga, você vence. E é por isso que o Timão está classificado na Libertadores da América e tem pela frente o confronto contra os Estudiantes de La Plata, outro time argentino, e mais uma vez o Timão decidirá o confronto em casa. Mas isso é papo para daqui a pouco. Antes a gente falar de tudo que rolou na partida de hoje, uma partida dificílima que o Corinthians teve em Itaquera, teve muitas dificuldades. Quero pedir encarecidamente a todos vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no nosso canal, não se esqueçam de hypar e compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade insana da fiel torcida também por aqui. E vamos lá, rapaziada. Já ia me esquecendo, também não se esqueça de seguir o Loucos por Ti tanto no TikTok quanto no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo neste exato momento. Fechou, família? Vamos lá. Vamos falar desta classificação suadíssima, desse 1-0 do Corinthians para cima do Rosário Central, gol de Breno Bidon e o principal, assistência de Memphis Depay. Eu acho que ficou claro, né? Eu acho que a mídia, a diretoria, quem era contrário à renovação de Memphis, entendeu. Acho que o recado foi claro do porquê que o torcedor batalhou, que o torcedor criticou, do porquê que o torcedor foi para as redes sociais, foi para as ruas fazer protesto contra a não renovação desse cara. Hoje, um jogo depois da renovação, que ele tá sem ritmo, que ele tá voltando, que ele jogou pouquíssimos minutos, ficou claro do porquê que o torcedor corintiano batalhou pela volta desse cara, para que esse cara não deixasse o clube. Eu disse aqui nos vídeos anteriores, esse cara, ele é responsável para voltar o corintiano até isso aqui, ó, sorriso no rosto. Se o torcedor corintiano sorriu nos últimos anos, foi por conta desse cara. Óbvio, também por conta de outros jogadores, como o Yuri Alberto, Hugo Souza, Garro, vários jogadores desse elenco que já se tornaram ídolos e podem continuar perseverando, né, na busca por mais idolatria. E hoje, mesmo sem ritmo, como eu disse anteriormente, mesmo claramente pesado, lento, devagar, foi crucial. Como eu disse também no pós-jogo das redes curtas, a fiel torcida tem que estar comemorando em dobro essa classificação, porque nós somos muito responsáveis por essa ida às quartas de finais. Porque se a gente dependesse de Pedro Raul e dessa diretoria medíocre que o Corinthians tem, desse presidente omisso, desse presidente que não tem culhão para assumir as responsabilidades, que é ser um presidente do Corinthians, dos maiores clubes do planeta Terra, se não fosse nós, o povo que comanda e conduz o time do povo, eu espero que daqui para frente conduza ainda mais, como foi ontem o torcedor à frente do Ministério Público de São Paulo, pedir a intervenção judicial, pressionar, sem agredir ninguém, sem ódio, sem nada, do jeito que se deve ser feito. Protestar para mudar. E a gente provou que a gente pode mudar. Se o Corinthians está classificado hoje, é por conta da nossa torcida. Então vamos comemorar em dobro essa classificação para as quartas de finais da Libertadores. Mas vamos para o jogo. Escalação do Corinthians mandada a campo, escalação do mesmo jeito do jogo anterior. A única mudança era o Carrilho no lugar do Alan. Já tinha adiantado isso aqui
no pós-jogo anterior da derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, que o Carrilho havia jogado o jogo lá contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena mesmo, e tinha feito um bom jogo, inclusive, para ganhar ritmo, ele que não vinha jogando muito com frequência e jogando poucos minutos quando entrava, precisava ganhar ritmo e foi bem contra o Cruzeiro, como eu disse anteriormente, e hoje fez uma grandiosa partida também. Ele irrita a gente com alguns passes meio despretensiosos, mas no fim do jogo, principalmente depois da expulsão do Raniel, ele foi crucial para o sistema defensivo do Corinthians. Correu nos últimos lances ali e o Carrilho estava tentando evitar escanteio na linha de fundo, dando a vida pelo Corinthians. E é isso que a gente precisa do Carrilho. Durante o jogo, teve qualidade, teve um momento de segurar a bola, calmar o jogo, tranquilizar a partida, como é de costume do Carrilho. Tá? É o que eu disse, ele nos irrita em alguns momentos, com uns passos, outros ali meio displicentes, em alguns momentos que ele parece andar no campo e tal, mas ele tem qualidade. Quando ele quer, é esse Carrilho que a gente viu contra o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, no jogo anterior, e esse Carrilho que a gente viu dando a vida pelo Corinthians depois da expulsão do Raniel. É isso que a gente quer ver mais do Carrilho. Qualidade técnica a gente sabe que ele tem. Que irrita às vezes ele tá nessa, né, meio que nem aí pros jogos. Mas hoje não. Hoje ele correu. Hoje ele se entregou. É isso que a gente precisa dele. E de resto, né, aí era a escalação normal. O Souza no gol, Mateuzinho na direita, Gabriel Paulista, que chegou a sentir dores depois do jogo da ida, saiu, né, com dores do jogo do Cruzeiro, mas foi pra partida. Gustavo Henrique, que mais uma vez, né, surreal que joga de bola o Gustavo Henrique, né? Pra mim, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na temporada, tá? É o melhor jogador do Corinthians pra mim na temporada, mas um dos melhores zagueiros do Brasil no ano. O ano do Gustavo Henrique é coisa de maluco. O ano do Gustavo Henrique é um absurdo. O ano do Gustavo Henrique. É uma loucura que esse cara joga de bola. Matheus Bidu na lateral esquerda. Como eu disse, né? Ranielli e o Carrilho no lugar do Alan. Breno Bidon e Garro. Caio César e a anta do Pedro Raul. Mais uma vez, um jogo horroroso do senhor Pedro Raul, mas eu vou deixar para falar um pouco mais dele nas notas, né? E aí as críticas vão vir forte. E essa escalação, como eu disse, não tinha que mudar. Já não esperava que o Memphis fosse jogar. E o Memphis, no fim da partida, né, claramente sem ritmo, sem nada, mostrou por que ele não podia jogar desde o começo. É um jogador que claramente está voltando. É aquela coisa, ele não tá mal fisicamente, o Memphis tá gordo, não. Ele tá com o físico bom, porém, né, ele não tem ritmo de jogo. Ou seja, ele tá mais lento que os outros atletas, ele demora para tomar algumas decisões e tal, mas ele é decisivo, né? E eu acho que hoje mostrou por que a gente batalhou por ele. Eu disse isso anteriormente. Ele é decisivo. Ele tem estrela. Ele precisou de uma bola para bater a falta que foi assistência para o Breno Bidon completar para a rede. Isso é crucial para a classificação do Corinthians. Por isso que eu digo, se o Corinthians está classificado, o torcedor merece em dobro essa classificação, em dose dupla essa classificação. Porque a gente mudou a história do confronto com essa volta do Memphis. Porque se a gente dependesse de Pedro Raul, gente, foi isso aí que a gente viu no primeiro, em todo o tempo aí que ele jogou no segundo tempo. Jogador inútil, inerte, que atrapalha o estilo de jogo do Corinthians. Várias bolas que o Garro teria espaço para dar uma enfiada e algo, mas o cara não corre. Quando corre, o Garro tocou nele umas 2, 3 vezes que ele apanhou da bola. Um nojo o senhor Pedro Raul. Assim, eu posso estar até meio que com a cabeça ainda no jogo e tal, nos últimos jogos, mas pra mim o pior jogador que eu vi com a camisa do Corinthians. Eu falo um dos piores, mas acho que é pior. Ele já conseguiu me irritar mais do que Robson Bambu, já conseguiu me irritar mais do que Jonatas, lá de 2018, já conseguiu me irritar do que uma galera aí que já fundou, Ramiro me irritava demais, Camacho, uma porrada de jogador bagre, Léo Natel, Everaldo, vi todos esses caras jogando no Corinthians. Eu sei o que é ter o Corinthians com um jogador ruim, e o Pedro Raul é um desses. E pra mim, o pior. Esse cara não faz nada, nem de prejudicar o sistema de jogo do time, que não pode jogar com o centroavante parado desse jeito, porque senão fica só dando chutão, só dando chutão, só dando chutão. E ele não ganha nenhuma, né? Uma loucura, ele não ganha nenhuma. Ele perdeu todas, o jogo todo, na ida e na volta. O Gaston Ávila cansou
de ganhar a bola do Pedro Raul. Teve um cruzamento, não sei se foi do Bidu, acho, que ele passa no vazio, sozinho, dentro da pequena área. Ele cabeceia o vácuo, a bola passa, ele fica... Nos primeiros lances do jogo do Corinthians, os caras erram na saída de bola, o Garro toca pro Bidu, o Bidu chuta muito bem, o goleiro espalma, ele... eu que tava impedido? Não, eu aqui em casa que tava impedido. O cara tava quase abraçando o goleiro, pô. Então assim, uma loucura, gente. Um jogador que não tem nível nem de Série B. Já adiantei isso aqui anteriormente. O Ceará que tinha ele ano passado não merece. O Ceará que tá caindo pra Série C. Tá só de rebaixamento. Não merece ter o Pedro Raul. O Pedro Raul é horroroso. Um dos piores jogadores que eu já vi na vida jogando futebol. Sei lá, meu filho. Eu não te conheço pessoalmente, não é nada contra o ser humano Pedro Raul. Ele pode ser uma pessoa incrível. Mas me desculpe. Se você é jogador de futebol, meu filho, olha, eu sou ruim de bola. E eu sei que eu sou ruim de bola. Tá? Eu sei que eu não tenho qualidade. Por isso até que eu não sou jogador. Mas olha, vou te contar um negócio, hein, filho. Vai procurar outra carreira. Sei lá, vai fazer outra coisa da vida. Porque você estressou em um nível colossal. Se a gente dependesse de você, a gente tava no sal, né? Essa que é a grande realidade. A gente tava na merda completa. Não serve pra nada. Né? Mas vamos lá. Perdi mais uma vez o fio da meada. Primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo não foi ruim. Eu acho que o Corinthians foi melhor do que o Rosário Central, mesmo diante das dificuldades. A mudança no esquema tático pelo lado do Rosário Central dificultou o jogo do Corinthians. Eles tiveram mais jogadores no meio de campo, né? Ele adicionou mais jogadores no meio de campo, igualou o número de jogadores no meio de campo de Corinthians e Rosário. Então foi uma substituição que ajudou o Rosário a equilibrar o jogo, a dar menos espaço para o Corinthians. Então o Breno Bidon, o Garro, tinha muito menos espaço. É isso que eu acho que o Garro ainda teve espaço, porque o time dos caras é ruim, né? O time dos caras é horrível, gente. Eu acho que se o Corinthians tivesse com o Yuri Alberto, que é, para mim, a peça fundamental pro esquema do Corinthians funcionar, um atacante que ataca o espaço, que pressione alto, a gente sente muita falta do Yuri, por mais que ele perca gols, ele estresse o torcedor em vários momentos, a gente sente falta dele, porque o esquema, o coletivo do time precisa do Yuri Alberto, precisa de um atacante de mobilidade, um cara que faça os facões, um cara que dê opção de passe pro Garro, um cara que corra o campo inteiro, a gente precisa do Yuri. Ficou claro nesses últimos tempos sem ele, quanto que ele faz falta. E automaticamente sem o Yuri, o Garro cai de nível, o Garro cai de produção. Por que que ele cai de produção? Porque não tem pra quem ele tocar a bola. Quando ele vai tocar, o Pedro Raul apanha. Teve uma bola que o Garro tocou pro Pedro Raul, no alto, o Pedro Raul deu uma abraçada na bola. Ele foi dominar de peito, ele deu uma abraçada na bola. Matou mais um ataque do Corinthians. Ele mais faz, inclusive, um cemitério de jogadas, né? O senhor Pedro Raul. Se a gente ficar aqui falando de Pedro Raul, eu fico o vídeo inteiro falando dele. Dá pra arranjar todos os adjetivos possíveis e imagináveis pro Pedro Raul. Menos que ele é jogador de futebol. Né? Que ele é um atleta profissional. Porque olha, ele pode ser qualquer coisa, menos jogador de futebol. Já tô falando aqui, não tenho nada contra a pessoa Pedro Raul. Mas o atleta, se é que podemos chamá-lo assim, é uma coisa absurda. Então o Corinthians perde muito sem o Yuri Alberto. Mas o Corinthians criou a melhor chance do primeiro tempo, que foi a jogada do Caio César, né, puxando por meio, cortando para a esquerda e batendo, e uma ótima defesa do goleiro Ledesma. De resto, o primeiro tempo foi morno. Teve uma outra cabeçada do Gustavo Henrique por cima da trave no escanteio. Os caras não criaram nada. Eles ficaram marcando o primeiro tempo todo. Eles queriam os pênaltis. Isso que é verdade. E tentar achar uma bola fantasma. Porque eles davam a posse pro Corinthians, mas o Corinthians não tinha saída. O Corinthians não conseguia ter volume. Mais uma vez, me incomoda muito a forma que o Breno Bidon é colocado em campo. A gente criticava muito o Dorival, porque ele colocava o André ali, aí depois a gente criticou muito o Dorival porque ele colocou o Breno Bidon aberto por ali, e esses dois moleques, eles têm qualidade com a bola no pé. Eles não podem ficar presos na lateral do campo. Falei isso nos últimos jogos do Corinthians, não podem ficar presos na beira do campo. Porque eles não são jogadores velozes, eles não têm um contra um, então eles ficam presos, o jogo deles morre. A gente precisa desses dois garotos por dentro, jogando por dentro. E eu preciso aqui deixar bem claro, o único treinador que fez o Breno Bidon e o Garro jogarem juntos por dentro foi o Ramon Dias. Vocês lembram do que deu? 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eram dois jogadores extremamente técnicos,
com a bola passando a todo momento no pé do Breno e do Garro, na época até do Carrilho, ajudando ali nas ultrapassagens pelo lado direito. O único treinador que conseguiu fazer Breno e Garro funcionarem, os dois jogando por dentro, foi o Ramon Dias, tá? E hoje a gente tem até o André, que é mais um plus, que é um outro garoto com muita qualidade para jogar por dentro. Então, o que eu espero do Diniz é que ele encontre uma formatação de jogo que tire o Breno de lá, que tire o Breno daquela função espremida lá no canto. O Breno não é esse jogador. Tudo bem, na hora da recomposição defensiva, marcar num 4-4-2. Tudo bem. Mas me incomoda muito o Breno tá ali. E me incomoda ainda mais o Garro ficar fazendo o papel de centroavante. É o que eu disse. Na hora de marcar, tudo bem. O Garro talvez subir ali para pressionar. Creio eu que com Memphis e Yuri à disposição, talvez a gente não tenha, né, com todo mundo 100%, né, eu digo assim, a gente não tem o Garro fazendo essa função e não marcar como um dos atacantes, porque daí a gente vai ter Memphis e Yuri por ali. Não sei se o Caio César vai sair do time. O que vai rolar, né, nessa volta, tendo o time 100% titular? Eu espero, né, porque o Diniz não teve Garro, Memphis e Yuri jogando junto ainda. Ele não teve em nenhum momento desde que ele chegou. Eu espero que com os três disponíveis a gente volte a jogar no losango. E aí a gente pode ver um Corinthians com Breno Bidon, André, a galera por dentro, Ranieri como um cabeça de área, aquele time que jogou muita bola no fim de 24 com o Ramon Dias. Então eu acho que é dessa forma que o Corinthians pode jogar, tá? Talvez o Diniz encontre outro, mas eu vejo dessa forma, o Corinthians pode jogar melhor. E, mais uma vez, eu perdi o fio da meada, né? Mas os caras não criaram nada durante o primeiro tempo. Né? Os caras não conseguiram criar nenhuma chance. A única chance deles no jogo todo foi no segundo tempo aquele erro do Gabriel Paulista. De resto, os caras não criaram nada. Todos os escanteios o GH tirou, todos. Não teve um escanteio que o Hugo teve que fazer milagre, nenhum. Teve um chute do Gaston Ávila, se não me engano, no primeiro tempo, mas de muito longe, que a bola passa na lateral, nem tão perto, não tão longe também, mas nem tão perto, o Hugo tava na bola. Então, assim, os caras não tiveram oportunidades que eu me lembro, assim, no primeiro tempo, nem no segundo. Que eu me lembro de, nossa, o Hugo fez um milagre. Não lembro disso, não. Mas o primeiro tempo, quem teve a melhor chance do jogo foi a gente, com o lance do Caio César. No segundo tempo, o jogo se repetiu. O Diniz não tinha como mudar, até porque o nosso banco hoje era Memphis e Memphis. Não tem mais ninguém no banco. O time do Corinthians é isso aí. Matheus Pereira aqui, Jesus amado. A gente viu no último jogo que é Matheus Pereira. O Charles, que até entrou agora, mas é esse jogador só para fazer essa função de entrar para segurar resultado, para dar porrada. O Choca, que é um zagueiro. Gosto do Choca, mas é um zagueiro. Não tinha para que colocar zagueiro estando 0-0. Quem mais que ele tinha no banco? À disposição uma galera ali da base, né? Guinegão, Dieguinho. Então, assim, é difícil. Vai lançar os moleques num jogo desse. Se vai pra pênalti, o moleque pode sentir, pode acabar, sabe? Então é muito complicado. O Diniz não tem um elenco bom nas mãos. O bom do Corinthians é o time titular. Quando começa a entrar o banco, o nível decai muito. Então, e ele nem teve o time 100% titular à disposição, como eu disse anteriormente. Então, veremos o que o Diniz vai fazer quando tiver todo mundo à disposição 100%. E tomara que nós tenhamos esse time 100% para o confronto contra o Estudiantes. Não teremos o Ranieri automaticamente, porque foi expulso. Vou falar da expulsão do Ranieri já já. Mas teremos o Alan, que para mim estava vindo muito bem também até a expulsão contra o Rosário Central. Não acho que foi mal também contra o Cruzeiro no meio de semana. Tenho gostado dos jogos do Alan. Acho até que ele é um cara que tem uma função de volante pegador, de volante chegador, como o Ranieri também tem. Ele tem mais qualidade com a bola no pé do que o Ranieri. O Ranieri tem muito menos qualidade. Tem vários lances hoje que o Ranieri erra um passe e tal, e tem que se recuperar na força física e na vontade. Vamos lá, expulsão do Ranieri. Para mim, a expulsão é injusta. Ah, Gabriel, o lance é feio. Ah, Gabriel, ele acerta o joelho do cara. Ah, Gabriel, mas pô, tem que expulsar. Um lance desse não pode passar em branco. Você tá sendo clubista. Me desculpe, galera. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu sou o mínimo clubista possível, tá? Eu sou um cara totalmente contra o clubismo. Eu falo aqui o que eu penso e o que eu acho. E na minha visão, o vermelho do Ranieri não era para ter acontecido. Não era para ter acontecido, de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque para mim é uma sequência de movimento, tá?
O Ranieri correu o risco da expulsão, isso precisa ser claro. Correu o risco da expulsão. É uma entrada feia, que obviamente, quando paralisa, quando tem a câmera lenta, você vai expulsar. Mas na velocidade de jogo normal, o Ranieri chega chutando uma bola e o pé sobra no joelho do cara. Ah, poderia ter lesionado, quebrado o joelho do cara. O cara poderia nesse momento estar sem joelho. Cara, mas não é que o Ranieri foi maldoso, que o Ranieri quis. Na transmissão da ESPN, Carlos Eugênio Simon, que é um dos caras que eu mais concordo normalmente nos comentários de arbitragem, falou que era para vermelho, porque o Ranieri manteve a perna esticada, que o Ranieri provocou o contato, queria o contato. Na minha visão, não existiu esse querer do Ranieri. É uma sequência do movimento. O Ranieri chega rifando a bola, você sabe, a galera que joga bola sabe. Você chega rifando a bola, você vai fazer o quê? Você vai rifar a bola e recolher a perna? Não. Sequência de movimento. E na sequência do movimento, ele acerta de forma brusca o jogador do Rosário que estava disputando a bola com ele. Então, para mim, é uma expulsão injusta. Tá? Na minha visão. Eu tô falando aqui totalmente sem clubismo, sem nada. Tá? Para mim, não deveria ter sido expulso. É um lance feio, é um lance que poderia ter machucado o cara, como eu disse, mas é uma sequência de movimento. Essa é a minha visão. Se você discorda, se você concorda, deixa aí nos comentários. O espaço é todo de vocês para debater, mas eu acho que a expulsão foi injusta, diferente da do Alan. Se eu lembrar aqui. Ah, o vídeo não foi pro ar, né? Esqueci, eu gravei e não fui pro ar, como eu expliquei no pós-jogo passado. Mas eu falei no vídeo do Rosário. A expulsão do Alan era justíssima lá na Argentina. O Alan teve uma expulsão muito burra lá na Argentina. E foi justa a expulsão dele. Falei isso aqui, deixei claro. Não tenho medo de dizer que vai prejudicar o time. Não interessa. Se é justo, é justo. O que é justo, é justo. Eu fujo o máximo que der do clubismo. Então, por isso, venho dizer. Eu acho que a expulsão foi injusta. Tá? Eu acho. Ah, tá, clubista, pode até achar. Mas, pra mim, a expulsão é injusta. E na sequência, cara, depois da expulsão do Ranieri, tem a chance, né, do Pierotti, sei lá como é que é o nome do atacante dos caras, Copete. Uma parada assim, um cara horroroso, diga-se de passagem. Também merecia tomar amarelo, vou falar da arbitragem já já. Que o Gabriel Paulista, ele falha, mas tem um empurrão. Talvez se saia o gol seria anulado, porque eu vejo um empurrão ali. Mas também acho que é um contato talvez de jogo, eu não consigo, sabe, eu vi o lance algumas vezes, vi melhores momentos depois, vi na hora o replay. Tem hora que eu falo, pô, foi falta, tem um empurrão ali, tem um contato mais forte, tal, com o braço. Mas tem horas que eu falo, nossa, meio que parece que o Gabriel Paulista, dependendo do ângulo, parece que o Gabriel Paulista passou no vazio. Daí o ângulo mais aproximado tem um bracinho ali do Copete Perroto, sei lá o nome do cara. E o cara sai de frente pro gol e perde o gol, né? O cara perdeu o gol, provavelmente da classificação ali do Rosário Central, graças a Deus, né? Ele chutou essa bola para fora no momento que o Corinthians já tava, sim, só na entrega. Só na entrega. Ali, com certeza, a maior parte dos corintianos imaginava que o jogo iria para os pênaltis. Porque o Corinthians estava com um a menos, sem poder fazer substituição, por tudo aquilo que eu falei, por com medo de colocar a galera da base para bater pênalti, tem aquilo, né? Pode sentir o jogo e Daus, e a galera que pode entrar do banco é uma galera muito ruim de bola. Então, assim, o Diniz estava numa saia justa completa, porque o time estava nas cordas fisicamente e, né, tava com um a menos. Aí vem a mudança para a entrada do Memphis Depay, né? E uma mudança que demorou para ser feita, mas demorou por conta de tudo aquilo que a gente já falou, né? A falta de ritmo, tá voltando agora e tudo mais. E ficou claro que o Memphis tá sem ritmo, tá lento, tá pesado. Não que ele tá gordo, não, ele tá pesado na questão de velocidade de jogo, claramente mais lento que os adversários. Tem alguns lances que ele perdeu a bola ali, porque o cara tá mais inteiro que ele na questão não física, porque eu não acho que ele tá mal físico, mas na questão de ritmo de jogo mesmo. Tempo de bola, essa parada toda. A gente sabe que o futebol não é só você ter o físico trincado, né? Você pode ter o físico trincado, você é um bagre da vida. Não é só de físico que vive o futebol. Mas é aquilo, o cara é decisivo, galera. O cara é decisivo. O Corinthians consegue uma escapada pro ataque,
o Memphis recebe a bola, né? Acaba meio que apanhando um pouco da bola, ela fica com o Bidu cavou uma falta, claramente cavou uma falta, tá? Um lance ali que o juizão, né? Ele parece o Carlton, um maluco no pedaço. Eu e meu irmão costuma chamar ele de Carlton. Toda vez que ele apita jogo do Corinthians ou outro jogo que a gente tá assistindo, chama ele de Carlton, né? Que é o cara da dancinha, né? O irmão do Will Smith no Maluco do Pedaço. Se vocês não conhecem, procurem a foto do árbitro e do Carlton e coloquem uma do lado do outro. É bem parecido. Caiu ali na cavada do Bidu, o Bidu dá aquele girinho, né? O Bidu domina muito bem, tem qualidade, né? Domina a bola, gira. Tal. Acho, inclusive, que o Bidu, tanto na ida quanto na volta, foi pouco utilizado. Acho que o Bidu poderia ter sido muito mais utilizado. O Bidu é uma arma forte do Corinthians. Eu acho que o Bidon estar muito preso ali não prejudica só o Bidon, prejudica o Bidu também, que para de fazer as ultrapassagens. A gente precisa que aquele campo seja aberto para o Bidu fazer as ultrapassagens. A gente precisa do Bidu no ataque. Porque o Bidu ele é muito técnico, ele é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, tá? Ele tem qualidade, cruza bem a bola, cruza melhor que o Mateuzinho, inclusive. Então a gente precisa que ele ultrapasse mais. Mas é aquilo, o Breno fica preso lá, o Bidu fica meio que preso. Aí o Bidu tem que vir por dentro, e aí fica uma área mais congestionada e tal. Então é um pouco complicado. Mas, né, o Bidu cava a falta, e aí o Memphis chama a responsa, né, cara? O Memphis chama a responsa, conversa ali com o Garro, fala, eu vou bater, tal, o Garro sai da bola. Ele bate a falta de forma, assim, inesperada, né? A gente como torcedor, os torcedores do Rosário, os jogadores, ninguém esperava que a falta fosse vir rasteira, né? E o Breno Bidon, de biquinho, coloca a bola pra dentro da área. E se o Breno Bidon não faz o gol, provavelmente o Gabriel Paulista fazia, né? Porque parece o Gabriel Paulista entrando de carrinho, assim, né? Logo depois que o Bidon faz o gol. Então, se o Breno não faz, provavelmente o Gabriel Paulista faria. Numa cobrança magistral do Memphis. E mais uma vez eu digo, ficou claro, né? Ficou claro o porquê que a gente queria que ele ficasse, né? Por mais que ele estivesse mal fisicamente, por mais que ele estivesse sem ritmo, muito tempo sem jogar, tava parado, olha aí, ele é decisivo, o cara tem estrela. É isso. É simplesmente por isso. Tá? Ele é um cara que a qualquer momento pode tirar um coelho da cartola e resolver o jogo. Que foi o que aconteceu hoje. E aí, né? Inclusive, bater palma pra narração do Voga. É um dos melhores narradores do Brasil, Rogério Voga. Voga, né? Que fala. Rogério Voga. Não sei pronunciar o segundo nome dele. Mas pra mim, um dos melhores narradores do Brasil hoje. Uma narração de arrepiar o torcedor corintiano. E é isso, né, cara? O Corinthians fez 1-0. E aí, com um a menos, foi uma guerra até os minutos finais. Os caras não criaram mais nada. Eu disse, os caras criaram uma chance no jogo todo, que foi a que o Copete, Pirrotti, sei lá, o centroavante dos caras perdeu. E de resto, os caras não criaram nada. Foi um jogo feio. Tecnicamente, foi um jogo ruim, como já tinha sido na ida. Foram dois times muito mais aguerridos do que, de fato, com qualidade. Né? E é isso, cara. O Corinthians classificou na guerra, na alma, na força de vontade, do jeito Corinthians. No sufoco. E é assim. Muitas vezes o Corinthians é assim. E como eu disse, mata-mata não se joga. Se vence. E nós estamos nas quartas de finais para enfrentar os Estudiantes. Antes a gente já fazer uma prévinha do jogo contra os Estudiantes, o que eu espero, o que eu imagino, falar um pouco da arbitragem. Galera, horrível, né? Um árbitro completamente perdido. Teve vários lances que você via ele indo botar o apito na boca, ele tirava. Desistia de dar falta. O lateral esquerdo do Rosário, que marcou o Caio César durante o jogo, saiu do campo sem amarelo, o que é uma vergonha. Teve uma sequência, acho que de 4 ou 5 lances, que ele levantou o Caio César na lateral esquerda. Ele ergueu o Caio César e ele não tomou amarelo. Aí o Caio César conseguiu, depois dessa sequência de pancadas, passar dele no drible. O Gaston Ávila ergueu o Caio César com uma cotovelada. Nada a marcar. No primeiro tempo, se não me engano, no mesmo lateral, também deu uma cotovelada no Caio César, que derrubou o Caio César na entrada da área. Nada a marcar. E um juiz que se perdeu no jogo. O único cartão amarelo da partida, se não me engano, foi pro Ranielli, que depois foi expulso com cartão vermelho direto. Tá?
Então foi o único cartão amarelo dele no jogo, mas ele se perdeu. Teve várias entradas fortes até do próprio Corinthians. No lance que o Caio César toma uma pancada do lateral esquerdo dos caras, antes o Mateuzinho ergueu o Campas. Pegou pé, canela, bola, tudo junto. Ele não deu falta. Era um lance também de amarelo pro Mateuzinho. Então, assim, um juiz que se perdeu de ambos os lados. Um árbitro péssimo, horroroso. Como de costume, né? São poucos aí no hemisfério sul, né? Aqui, né? Pra, hemisfério para baixo aqui do nosso planeta Terra, né? Principalmente aqui na América do Sul, até porque eu não sei como é que é a parte lá de baixo da África e tal, que também fica para baixo do planeta Terra. Mas assim, meu Deus do céu, cara, é muito árbitro ruim. Né? E esse é árbitro horroroso, né? Não é de agora. Inclusive, foi a primeira vitória do Corinthians com o queridíssimo Carlton, né? Apitando. Incrível. O quão ele é horroroso na condução do jogo, tem umas faltas absurdas que ele não marca, aí tem uns contatinhos que ele dá falta. É um horror. Um terror completo. O senhor árbitro venezuelano, não sei o nome dele porque eu só chamo ele de Carlton, tá? Só pra deixar claro aqui. Então é complicado, né? Como de costume, a arbitragem sempre muito, muito fraca, tá? E aí vamos lá falar um pouquinho, né, antes da gente ir para as notas do jogo, do que eu espero do confronto contra os Estudiantes. Galera, sendo bem sincero, vai ser um confronto difícil, da mesma maneira que foi esse confronto. Eu acho que o time do Estudiantes é superior à equipe do Rosário. É um Estudiantes mais fraco do que aquele que enfrentou o Flamengo no ano passado. Né? Para quem não se lembra, aquele Estudiantes lá era o Estudiantes do Domingues, que hoje é técnico do Galo. Então eles perderam o treinador, perderam o Medina, que veio para o Botafogo, que também era um dos principais jogadores da equipe. Tiveram algumas trocas de atletas também. Então é um time que, na minha visão, caiu um pouco, tecnicamente, mas é melhor do que o do Rosário. O jogo de ida, que vai ser na Argentina de novo, porque o Corinthians tem melhor campanha na fase de grupos do que o Estudiantes, vai ser uma guerra. Uma verdadeira guerra. Tá? O que eu espero do Corinthians é amarrar o jogo. É tentar trazer para a Neoquímica Arena o 0-0. Como foi com o Rosário. Trazer o BO e a responsabilidade para nós aqui. O jogo lá vai ser encardidíssimo. E é claro, tentar uma escapada de contra-ataque, já que o Yuri Alberto. Falam, inclusive, que o Yuri deve voltar para a Libertadores. Tá? A gente vai ter aí esse período no meio de semana sem Copa do Brasil, né? Depois ter caído para o Inter. Então a gente vai ter esse tempo aí para o Yuri a mais de recuperação. Também para o Memphis ganhar mais ritmo. Para o Diniz, né, treinar o time. Vai ser importante esse período aí sem a Copa do Brasil. É claro que eu queria estar na Copa do Brasil, mas já que não estamos mesmo, por conta dessa diretoria medíocre, aproveitar esse momento sem Copa do Brasil para a gente ter para treinar e recuperar os nossos jogadores, porque foi uma eliminatória muito desgastante contra o Rosário. Extremamente desgastante. Os dois jogos o Corinthians jogou com um a menos. O de Rosário um tempo menor. Hoje foi basicamente 30 minutos com o jogador a menos. Então é complicado. Mas sobre o confronto, vai ser complicado. Como foi contra o Rosário, vai ser difícil. E é o que eu disse, eu acho o time do Estudiantes melhor do que esse do Rosário, apesar do Rosário ter o Di Maria, que, diga-se de passagem, ficou no bolso, né? Di Maria, na ida e na volta, foram poucos momentos que o Di Maria conseguiu aparecer. Não conseguiu ser eficiente. O Campas, que tinha ido muito bem no jogo de ida, ficou no bolso do Mateuzinho hoje no jogo da volta. Então que foi substituído, porque não estava ganhando nenhuma do Mateuzinho, diferente do que foi lá na Argentina. Então, né, eu já tinha dito no pós-jogo das redes curtas que saiu, né, o do YouTube não acabou saindo, mas eu também disse no do YouTube, que não foi ao ar, que o time dos caras era de Maria e Campas. Foi mais ou menos isso. Né? A hora que caiu no pé de um outro aleatório para decidir, o cara perdeu o gol cara a cara com o Hugo. Então ficou um pouco claro. Tecnicamente, os caras eram horrorosos e eram pior do que o Corinthians. Né? Mas o jogo foi bem igual, porque o Corinthians está cheio de desfalques, porque o Corinthians não vem
apresentando um futebol de alta qualidade mesmo. Então, por isso que o jogo foi igualado. Mas a realidade é que o Corinthians tem um melhor elenco, tem um melhor time do que a equipe do Rosário, que é muito fraca. Inclusive, né, o futebol brasileiro hoje é muito superior ao futebol argentino, sul-americano como um todo. Então, ficou bem claro isso em alguns momentos. O Corinthians poderia ter ganho com mais facilidade. Se tivesse com o Yuri Alberto, eu cravo aqui que seria mais tranquilo. Porque o Yuri traz a essência, perdão, do Corinthians, desse jogo de fazer o facão, de ultrapassagem de volta. Sem ele, o Corinthians fica muito monótono, muito parado, só toca de lado e fica um jogo chato de assistir. Mas veremos. Veremos como vai ser. A minha expectativa de classificar, tá? O jogo da volta sendo na Neoquímica Arena, eu espero a gente se classificando, mas acho que vai ser como foi contra o Rosário. Dificílimo e possibilidade até de pênaltis, mas eu espero que não. Espero que a gente consiga se classificar no tempo normal. Claro, a gente tem aí, vai ser o quê? 2 semanas até o jogo da ida na Argentina? Até lá pode ser que o Corinthians esteja jogando mais bola, né? Veremos o que vai rolar. Vamos para as notas para finalizar o vídeo de hoje, senão a gente vai ficar aqui por mais de 1 hora. Eu não quero ficar tanto tempo assim já ficando, né? Lembrando a todos vocês que não acompanham aqui nosso canal, nosso sistema de notas dele é diferente. Eu não dou nota de 0 a 10. Eu dou nota dizendo quem foi o melhor da partida, quem foi o péssimo dos péssimos, ou seja, o pior da partida, quem foi bem, quem foi regular, quem foi mal e quem foi apenas péssimo, tá? Então, vamos lá, galera. Começando com o Hugo Souza, cara, o Hugo foi nenhuma bola difícil para ele no gol, as que foram na direção dele ele agarrou, umas bolas mais fracas, umas bolas tranquilas. Não consigo deixar o Hugo com uma nota muito boa ou com uma nota ruim, vou deixar ele com uma nota regular. Acho que no confronto como um todo, o Hugo não teve tanto trabalho, tanto na ida quanto na volta. Então, assim, vai ficar com uma nota regular. Na direita, o Mateuzinho tecnicamente não foi bem, errando muito passe, ali se perdendo com a bola no pé, errando domínio e tal. Mas defensivamente, na raça, na entrega e na vontade, foi uma partidaça. Por isso vai ficar com nota boa. Tecnicamente foi mal, mas na entrega física, quer dizer, só física, né? Técnica não. Física e defensiva, era a palavra que eu queria falar, veio a técnica. O Mateuzinho foi muito bem. Como eu disse, no primeiro jogo ficou no chinelo pro Campaz. Hoje não, o Campaz foi substituído porque não passava uma do Mateuzinho. Então hoje o Mateuzinho vai ganhar uma nota boa, apesar de tecnicamente ter ficado abaixo. Sistema defensivo. O Gabriel Paulista, para mim, fez um primeiro tempo muito bom. Várias bolas que ele chegou no carrinho, chegou no físico, na força e ganhou do centroavante dos caras. Porém, no segundo tempo, caiu um pouco de produção. Tá? Caiu um pouco de produção, começou a perder alguns duelos, estava mais lento que o adversário, claramente mais cansado. Então me preocupou um pouco. Por isso, vou deixar o Caio Paulista, ó, o Gabriel Paulista com uma nota regular. Tá? Para mim, o primeiro tempo dele seria a nota boa. Como ele decaiu bastante no segundo e participou ali de um lance que poderia ter sido o gol dos caras, vai cair um degrauzinho para nota regular. Não que ele tenha comprometido de forma absurda. Se sair o gol dos caras, teria. Mas como não saiu, vai ficar com uma nota regular. Se tivesse saído, que graças a Deus não aconteceu, ele estaria com uma nota mais baixa. Mas vai ficar com uma nota regular. GH, boa partida. Vem de 2 partidas seguidas sendo o melhor em campo. Hoje não vai ser o melhor em campo, né? Mas, porém, entretanto, todavia, com certeza competiu para ser um dos melhores em campo, tá? Competiu e estava na briga, porque fez mais uma boa partida, soberano pelo alto, bem pelo chão. É o melhor zagueiro do Corinthians na temporada e um dos melhores do futebol brasileiro, como eu citei anteriormente. Na esquerda, o Bidu vai ficar com uma nota regular. Não acho que ele prejudicou defensivamente. Ofensivamente, eu acho que faltou um pouco para ele. Então vai ficar com uma nota regular. Ah, ele sofreu a falta pro gol. Mas eu acho que isso não é passível para aumentar a nota dele para uma nota boa, por exemplo. Vou deixar apenas no regular. Acho que o Corinthians precisa utilizar mais o Bidu. Ranielli. Cara, o Ranielli, muita raça, muita vontade, muita entrega, mas acabou sendo expulso. Como eu disse, eu não acho que a expulsão foi justa, apesar do lance ter sido feio. Mas acho que o Ranielli tecnicamente deixa muito a desejar e tal, mas é algo que a gente não tá acostumado com o Ranielli. Fica uma nota regular,
apesar da expulsão, vou deixar ele com nota ruim, porque seria injusto, porque ele prejudicou o time sendo expulso. Tá? Apesar de eu achar a expulsão injusta, eu vou ter que deixar ele com uma nota ruim porque ele foi expulso. Mas de resto, não acho que o jogo do Ranieri foi horroroso e nem foi um jogo bom. Acho que ficou no meio termo. Acho que a nota mais justa seria o regular. Por conta da expulsão, vou descer para nota ruim. Carrilho. Baita partida do Carrilho. Já tinha elogiado bastante ele contra o Cruzeiro. Agora volto a elogiar. Baita jogo de André Carrilho, tá? Baita jogo do peruano. Principalmente depois da expulsão do Ranieri, um dos melhores em campo. Se entregou, correu, se doou. Estressa a gente uma hora ou outra com alguns passes meio ridículos, meio sem noção. Mais fracos do que deveriam, sim. Mas, porém, entretanto, todavia, vai ficar com uma nota boa. Breno Bidon. Cara, o Breno, obviamente, concorrendo a melhor em campo. E eu acho que ele vai ter que ficar com o melhor em campo pelo gol, né? Pelo gol da classificação. Eu tava ali com Memphis, Breno e Gustavo Henrique como... Na verdade, o Breno vai ficar com uma nota boa. O melhor em campo vai ter que ser o Memphis. E eu já vou explicar o porquê. Eu vou deixar o Breno com uma nota boa pelo gol da classificação. Acho que o jogo dele não foi bom. Foi um jogo fraco, pouco participativo, mas é o que eu já disse anteriormente. Pra mim não é culpa do Breno que ele tá apagado, que ele tá pouco tocando a bola. De novo, a luz tá acabando. Meu Deus do céu. Eu tô gravando os vídeos das redes curtas antes, e aí já tô usando a luz, aí a luz fica fraca. Começa a acabar a bateria aqui pro vídeo mais longo. Ô, que jossa, viu? Mas é isso. Tem que lembrar sempre de deixar carregando quando eu tô assistindo o jogo. Mas, beleza, vamos seguir. O Breno vai ficar com uma nota boa. Ele poderia ser o melhor em campo se ele tivesse participado mais. Como o esquema prejudica muito ele, dele ficar aberto na ponta, eu já cansei de dizer isso, ele vai ficar com uma nota boa e não vai ser o melhor em campo. Mas ele foi muito bem no lance do gol, se adiantou a marcação para dar o totozinho na bola e para fazer o gol da classificação. Tá? De resto, a partida do Breno foi bem apagada. Mas é o que eu já disse, para mim não é culpa do Breno, para mim é culpa dos técnicos que colocam ele e jogam ele lá naquela ponta esquerda e ele fica travado naquela posição. Rodrigo Garro, gostei do jogo do Garro. Acho que o Pedro Raul prejudicou muito a partida. Se fosse o Yuri Alberto, provavelmente a nota do Garro seria mais alta, tá? Acho que das últimas partidas foi o jogo onde o Garro mais conseguiu errar menos. Ele vinha errando muito mais do que ele errou hoje. Acho que hoje ele errou pouco. Teve vários lances que normalmente o Garro força, que hoje ele não forçou por entender que o Pedro Raul não vai chegar nas bolas. Então acho que o Garro hoje vai ficar com uma nota regular. Nada mais que isso, mas acho que foi superior. Agora apagou de vez. Estamos na escuridão. Mas é isso, vamos encerrar assim, galera. Perdão aí pela luz, já tá acabando. Por isso eu vou seguir, tá? Mas eu vou deixar aí o Garro com uma nota regular. Caio César, gostei demais do jogo do Caio César, mano. Gostei demais, tá? Gostei demais do jogo do Caio César. Fez o melhor lance do Corinthians no primeiro tempo, puxou alguns contra-ataques, tentou, foi pra cima, 1 contra 1, venceu duelos, pilhou os argentinos lá, sabe? Sofreu algumas faltas importantes, segurou a bola em alguns momentos também. Saiu do campo esgotadíssimo, Caio César. Se entregou, se doou. Tem que correr por 2 lá no ataque, né? Por causa da anta, da pedra do Pedro Raul. Então vai ficar com uma nota boa. Gostei do jogo do Caio César. Acho que ele precisa ser menos padrão. Ele corta demais pra perna boa. Isso tá facilitando os marcadores. Se ele começar a cortar pra perna direita, começar a ir pro fundo, ele vai achar bastante espaço. Acho que tá faltando esse feeling pro Caio César. Porque os caras já marcam a canhota dele porque sabe que ele é canhoto. Se ele corta, teve um lance lá, cara, que se ele corta o cara pra direita, ele ia entrar dentro da grande área, cara. Ele acabou cortando pra esquerda, o cara deu o bote certinho nele. Porque o cara já imaginava que ele ia fazer isso, porque cortou pra perna boa. Né? Se ele corta pra direita, nossa, ia ser uma baita chance do Corinthians. Tá faltando só esse feeling pro Caio César, mas é um jogador interessante e tem ido bem, na medida do possível. Fez jogos um pouco mais apagados nas últimas partidas, mas hoje gostei do jogo do Caio César, vai ficar com uma nota boa. Pedro Raul, cara, eu falei durante todo o vídeo, analisei durante toda a partida. Assim, um terror, né, cara? É um jogador inútil, prejudica o esquema tático do clube, do elenco nesse momento. Assim, lento, pagre total, não domina uma bola, uma parede, mano. A bola bate nele e volta, sabe? Um a menos em campo, cara. É o péssimo dos péssimos, mas um jogo horroroso do Pedro Raul com a camisa do Corinthians e não dava pra esperar algo contrário disso, né? Porque é o Pedro Raul.
Não tem muito o que dizer. Nos últimos jogos ele até fez uns golzinhos ali, mas tecnicamente é um dos piores que eu vi vestir a camisa do Corinthians, se não for o pior, como eu disse durante o vídeo. Quem veio do banco? Só o Memphis, né? Só o Memphis? Não, o Charles entrou no lugar do Caio César agora no fim, o Choca entrou no lugar... De quem que o Choca entrou? No lugar do Breno, né? O Breno Bidon. Na verdade, acho que o Choca entrou no Caio César e o Breno... Não interessa. Entraram Memphis, Breno Bidon e Charles. Breno Bidon. Charles. Cara, o Charles entrou ali, fez a contenção, deu um carrinho ou outro, tentou puxar um contra-ataque ali, mas é um jogador tecnicamente fraco, mas vai ficar sem nota, pouco tocou na bola, já entrou no final do jogo. O Choca a mesma coisa, vai ficar sem nota porque pouco participou. Não chegou nem a cortar a bola, acho, lá no sistema defensivo. Só chegou a fechar espaço, mas nada demais, não teve nenhuma intervenção para poder dar nota ou não para nenhum dos dois. Entraram correndo, se desdobrando, acho que isso que importa. E o Memphis é o melhor em campo, como já havia adiantado antes, né? Um cara que decidiu o confronto. Um cara que claramente está abaixo ainda, precisa se recuperar, recuperar seu ritmo de jogo, ter mais consistência e tal, mas é um cara que decidiu o jogo, decidiu o confronto. Teve vários lances no final do jogo que ele dominou para dar o chutão para frente, sendo crucial para evitar e tirar o Corinthians da pressão. Teve um lance depois de um escanteio que a bola sobe para ele na entrada da área, ele peteca assim para rifar a bola, uma jogada que eu tenho certeza que o Pedro Raul nunca conseguiria fazer na vida. Foi um jogador crucial, mano. Jogador crucial para a classificação, tem que ficar com o melhor em campo. E mais uma vez eu repito, ficou claro, ficou bem claro por que a gente batalhou para esse cara seguir no Corinthians. É isso, galera. Desculpa pelo vídeo mais longo, mas obviamente que em dia de classificação já era de se esperar. Agora é trabalhar. No final de semana tem um jogo complicado fora de casa contra o Curitiba. Espero que o Corinthians possa sair vencedor. Veremos se o Yuri Alberto volta. Acho que ainda não. Creio que o Yuri deve voltar para o outro só confronto, né, pelo brasileiro. Se não me engano, agora tem Copa do Brasil dia de semana e final de semana, de novo, Copa do Brasil? Agora eu não me lembro, galera. Mas eu acho que a gente vai ficar um tempinho aí sem Corinthians. Depois do jogo contra o Curitiba. Não lembro ao certo, tá? Perdão por estar sem essa informação. Posso até conferir aqui que eu não queria tomar mais tempo de vocês, mano. Deixa eu pegar aqui, vai. Pra não ficar com a informação defasada. Corinthians joga dia 23 contra o Coxa. E aí só volta dia 30 contra o Santos na Neoquímica Arena, pela 25ª. Ou seja, o Corinthians vai ter aí, né, uma semana de folga. No meio de semana tem Copa do Brasil e aí só volta a jogar no dia 30. Tem uma semaninha aí de tempo para treinar. Veremos o que vai ser. Espero ganhar aí no Couto Pereira no final de semana, ficar mais tranquilo na classificação do Campeonato Brasileiro. E é isso. Fechou, família? Desculpa pelo tempo de vídeo. Só agradeço a todos vocês que ficaram até o final. A gente volta na segunda-feira para falar de Corinthians e Coritiba. Fechou? Até a próxima. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians! Estamos nas quartas.